Então, meus irmãos, minhas irmãs, estamos celebrando o Dia do Senhor, hoje o 18º domingo do tempo comum, e diante dessa palavra de Deus, essa palavra viva, que cura, que salva, que liberta, essa palavra que nós acabamos de ouvir, agora nós podemos nos perguntar: onde é que eu estou acumulando o tesouro da minha vida? Onde nós acumulamos as nossas riquezas? E quais são essas riquezas? Quais são as ganâncias, a avareza, que de certa forma tomam conta do nosso coração? Como que nós estamos administrando a nossa vida aqui na terra? Quais são as prioridades? Quais são os valores que nós colocamos em primeiro lugar no nosso coração? Tudo isso é muito sério. Vale a pena a gente questionar. Principalmente para nós cristãos batizados, batizadas, filhos e filhas de Deus. E principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, o homem moderno parece que se esqueceu que tem uma alma para salvar, tem uma alma para ser salva. A gente vive correndo atrás de tantas coisas, aquela afobação, aquela correria, aquela agitação, aquele estresse, passa pelo sinal amarelo para ganhar 20 segundos e muda de faixa no trânsito para ganhar 1 minuto na pista que está andando um pouco mais depressa. Chegamos em casa sempre na correria, muitas vezes comemos de pé, saímos correndo, chegamos à tarde, à noite cansados, a gente não dorme direito, não descansa direito, sempre com a cabeça pensando nas coisas terrenas, correndo atrás das coisas desse mundo, e outro dia vai ser igual, e a semana inteira assim, o mês inteiro assim. Vale a pena refletirmos um pouco, como estamos administrando a nossa vida, porque a palavra de Jesus hoje é muito clara para nós. Ele conta numa historinha muito simples o que acontece muitas vezes com as pessoas, e às vezes até com a gente mesmo. Entramos também nessa correria, nessa afobação, pelas coisas mundanas, muitas vezes, que a gente muitas vezes nem vai precisar, não tem necessidade de tanta afobação, de tanta correria. Então Jesus conta aquele homem que tinha conseguido uma grande colheita, não tinha como guardar no seu estoque, não tinha mais espaço. Então o que ele pensou? Vou derrubar esse celeiro e vou fazer um celeiro maior, um estoque maior, aí eu vou armazenar tudo, vou guardar tudo, e aí eu posso dizer, depois de toda essa correria, depois de tanto sacrifício, depois de tanto trabalho, come, descansa, aproveita. Mas Deus vai dizer a ele: louco, ainda hoje à noite eu vou bater na sua porta, acabou a sua vida, e para quem vai ficar tudo que você acumulou, tudo que você guardou? É claro que tem um lado positivo desse homem, com certeza era um grande trabalhador, se preparou, se atualizou, estudou, se planejou, mas o erro dele, o pecado dele, foi a avareza, a ganância, acumular só para si, guardar tudo, pensando que lá na frente, quando eu me aposentar, aí eu vou curtir a vida. Quando eu tiver tanto de bens materiais, de dinheiro guardado, que eu tiver mais folgado, aí eu vou curtir meus filhos, vou curtir minha família, vou curtir meus amigos, vou viver a minha vida, vou ter mais tempo para conversar com os meus, para cuidar dos meus. Pode ser que não dê tempo. A nossa vida passa muito rápido. E muitas vezes, esses pequenos deuses que querem dominar a nossa vida, a ganância, a avareza, o apego às coisas terrenas,
colocar tudo isso em primeiro lugar, como prioridade na nossa vida, pode ser que lá na frente, a gente chegue à conclusão: gastei a minha vida a troco de nada. Então a liturgia de hoje nos convida a essa reflexão, começando pela primeira leitura do livro do Eclesiastes. Tudo é vaidade, vaidade, vaidade das vaidades, adverte-nos o autor sagrado. Poder, riqueza, prazer, ganância, tudo passa. Não é pecado ter riqueza, não é pecado ter dinheiro, não é pecado ter bens materiais. Tudo que nós conquistamos com o nosso trabalho, com o suor do nosso trabalho, é bênção de Deus, é graça de Deus. Quem que não quer melhorar a casa? Quem que não quer ter um sofá confortável, uma televisão melhor, um carro melhor, um padrão de vida melhor? A gente corre atrás desse sonho, a gente quer ter um padrão de vida para a nossa família. Não é pecado, não. O pecado é o apego, colocar todas essas coisas em primeiro lugar na nossa vida, como prioridade na nossa vida, e não saber partilhar, não saber ajudar o próximo, querer só concentrar tudo para mim. São Paulo, na segunda leitura, vai dizer: buscai as coisas do alto, ou seja, os valores do reino que Jesus viveu e pregou ao longo de sua vida: o amor, a justiça, a partilha, a solidariedade. Muitas vezes a gente não consegue viver isso. Muitas vezes, até na nossa casa, nós estamos sendo um pouco omissos com amor, com o perdão, com a misericórdia, com a paciência. Muitas vezes a gente está um pouco intolerante, um pouco agressivo, até estúpido, por conta dessas coisas mundanas que mexem com a nossa cabeça. Vale a pena nós refletirmos um pouquinho. Nós não podemos esquecer em nossa vida o principal. E o que é principal na nossa vida? Tem uma historinha, diz que certa vez uma mãe, com o seu filho recém-nascido no colo, resolveu fazer um passeio num bosque. E caminhando lá no bosque, ela passou em frente a uma gruta. E de lá da gruta veio uma voz, que convidava essa senhora para entrar na gruta. Minha senhora, entre nessa gruta, você vai ficar maravilhada, mas seja rápida, porque daqui a pouco a porta dessa gruta vai se fechar, e nunca mais vai abrir, vai se fechar para sempre. E ela ficou curiosa: nossa, o que tem lá dentro? Entrou na gruta, e levou um susto. Muitas pedras preciosas, muitas pérolas, um tesouro enorme ali dentro. E a voz falou novamente: minha senhora, pegue o máximo que a senhora conseguir, porque dentro de 1 minuto a porta da gruta se fecha e não abre mais. Aí bateu o desespero, ela falou: nossa, colocou o nenenzinho num cantinho ali, com jeito, com cuidado, dobrou o avental e começou a jogar tudo que ela conseguia. De repente a voz: minha senhora, saia correndo, saia logo que a porta vai se fechar. E ela, mais um pouquinho só, e pegou tal, e daí ela saiu naquela velocidade. Quando ela acabou de sair, a porta bateu, fechou. E ela olhou: estou rica, estou milionária, olha o tesouro que eu tenho agora para viver a minha vida confortavelmente, graças a Deus. Naquele momento caiu a ficha. E meu filhinho recém-nascido? Ela esqueceu lá dentro da gruta, e agora a porta não se abriria mais. Perdeu o filho. A alegria dela durou pouco. Ela jogou todo aquele tesouro no chão e começou a chorar, porque o maior tesouro da vida dela, que era o filho dela, ela tinha perdido, por conta da ganância, de querer pegar mais, de ter mais. Vale a pena a gente refletir, porque muitas vezes também na nossa vida, a gente acaba esquecendo os nossos filhos,
na correria do dia a dia, na preocupação das coisas terrenas, muitas vezes até sem querer, no apego de querer acumular, de ter mais, de fazer mais, de ganhar mais, a gente acaba esquecendo de cuidar melhor da nossa família, de ter mais tempo para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos amigos, para os nossos familiares. A gente acaba priorizando os valores terrenos, as coisas do mundo. Então essa parábola de hoje, ela não se destina apenas àqueles que têm muitos bens, mas a todos aqueles que, tendo muito ou pouco, vivem obcecados com os bens. Esses bens tomam o lugar de Deus, e nós passamos, quando nos apegamos demais, exageradamente, às coisas materiais, nós começamos a adorar, a idolatrar o carro, a casa, e começamos a usar as pessoas. Muitas vezes, aquele sofá novinho, o filho foi lá sem querer, riscou, já vai apanhar. Olha o que você fez com o sofá, olha aquele risquinho na parede. Bateu a porta forte do carro, leva um tapa. O carro é importante, não pode bater a porta do carro, vai ficar barulho. O carro é novo. E aí vem aquele grito, aquela estupidez. Usamos as pessoas e passamos a amar as coisas. Tem uma historinha também. Certa vez um senhor, um pai, chegou para a esposa e falou: bem, eu tenho um sonho, eu quero ter um carro zero, e um dia eu vou realizar esse sonho, só que eu quero um carrão, é caro. Então eu conversei com o meu patrão, e a partir de agora eu vou trabalhar de manhã, à tarde e à noite, eu venho em casa só para dormir e para comer. A esposa falou: que isso, bem, você não é uma máquina, você não é um robô. Não, está decidido, coloquei isso na minha cabeça, e vamos focar isso, vamos priorizar isso. E começou, passou 1 ano, 2 anos, ele tinha um filho também recém-nascido, foi crescendo. Depois de 5 anos, ele conseguiu juntar o dinheiro. O Zezinho já estava com 6 anos, ele não tinha tempo, nunca teve tempo para o filho, para a esposa, para a família, para casa, sempre correr, estava cego. E realizou o sonho, comprou o carro, chegou em casa com o carrão novo, buzinou, saiu o Zezinho correndo, saiu a esposa, entra, vamos dar uma volta no quarteirão. Deu uma volta, voltou, pôs na garagem, e de vez em quando ele ia lá na janela, no vitrô, dava uma olhadinha. Puxa, que carrão, adoro esse carro, amo esse carro. E o Zezinho no sofá lá, chupetinha assim na televisão. Eu acho que ele queria ouvir isso também, né? Também a esposa também acho que queria ouvir essas palavras, né? Aí ele foi deitar. No dia seguinte foi trabalhar. O Zezinho estava de férias na escola, foi na garagem brincar. E na volta que deram no quarteirão, deve ter passado alguma poça de água, e espirrou um pouco de barro na porta. Aí o Zezinho falou: ai, coitado do carro do meu pai, ele ama tanto esse carro, eu vou limpar o carro para ele. E foi lá na pia. A mãe estava lavando panelas. Aí ele viu uma palha de aço ali, né? Falou: ah, isso aqui resolve. Pegou lá aquele bombril, aquela palha de aço, sentou ali, e com todo jeitinho, com todo carinho, ficou raspando ali aquela bucha, aquela palha. Daqui a pouco ele entrou em casa: pronto, mãe, tirei a sujeira que tinha na porta do carro do papai, vai ver lá, ficou bom. A hora que ela viu aquela bucha, aquela palha de aço na mão do menino, tudo sujo de tinta preta, falou: meu Deus do céu, o que você fez, Zezinho? Limpei o carro do papai, mamãe. Ela foi lá ver, a porta do carro toda arriscada. Ela entrou em desespero: meu Deus do céu, o que seu pai vai fazer com você a hora que você chegar? Você vai apanhar, Zezinho. Não deu outra. O pai chegou, viu aquele carro com a porta tudo riscada, ficou louco. Bem, o que aconteceu? O que é aquilo no carro? Foi o Zezinho, foi sem querer, ele foi limpar, ele foi querer ajudar, e na inocência, pegou uma palha de aço. Chama o Zezinho aqui. Não, já deixei ele de castigo, bem. Não, ele precisa apanhar, ele tem que aprender. A mãe estava batendo carne lá, amaciando carne com aquela tábua aquela colher de pau. O pai pegou,
trouxe o Zezinho, pôs a mão dele no colo dele e começou a bater, bater, bater. E a mãe, tá bom, para pai, para bem. A mão começou a sangrar. A mãe teve que puxar o Zezinho, chega. E o Zezinho foi para o quarto chorando. Aí a mãe falou, você machucou a mão do nosso filho. Pelo menos agora ele nunca mais vai pôr a mão no carro. Nunca mais vai fazer isso. Tá bom, vou lá cuidar do Zezinho. Não vai não, ele vai ficar trancado no quarto, está de castigo, só amanhã você vai falar com ele. E não deixou a mãe ver o Zezinho. No dia seguinte o pai saiu para trabalhar, a mãe entrou no quarto, o Zezinho estava quase desacordado, com a mão inchada, roxa, quase que preta, com uma febre tremenda. Ela pegou o Zezinho, chamou um táxi, um Uber agora, foi para o médico. Chegou lá, o médico examinou e disse para a mãe, direto, rápido, mãe, é grave, gangrenou tudo, tá? A mão dele não tem mais jeito, nós vamos ter que amputar a mãozinha do seu filho, senão ele vai acabar perdendo o braço inteiro. A mãe ficou chocada, entrou em desespero, e começaram a cirurgia, porque era urgente. Ela ligou para o pai, vem no hospital rápido. E o pai saiu correndo, meu filho está no hospital. Chegando lá, a mãe deu notícia. Aí ele não aguentou, também entrou em desespero, não quis ver o Zezinho saindo da cirurgia, foi embora para casa, e lá ele ficou no quarto chorando, chorando. E aí a mãe veio e falou, teve que amputar a mão do seu filho, do nosso filho. Ele não se conformava. Quando o Zezinho saiu do hospital, chegou em casa, o pai estava lá. Quando ele viu o pai, ele foi correndo, deu um pulo no colo do pai, abraçou o pai, com aquele bracinho sem a mão, ele fazia carinho no rosto do pai, deu um beijo no pai, falou, papai, eu te amo. E o pai chorava, o pai chorava. E o filho, olhando para os olhos do pai, disse, papai, você promete uma coisa para mim? E o pai, aos soluços, chorando, fala, Zezinho, o que você quer? Papai, se eu nunca mais riscar o seu carro, você devolve a minha mãozinha? Esse pai ficou louco, saiu para a rua para se suicidar, não tinha mais razão de continuar vivendo. A esposa teve que segurar ele, calma, já foi, já está feito o erro. Mas esse homem teve uma grande lição, pelo apego aos bens materiais, deixando a família a um segundo plano, esquecendo Deus. Esse aprendeu, mas aprendeu de um jeito muito doído. Por isso hoje São Paulo vai dizer para nós na segunda leitura, buscai as coisas do alto. Em primeiro lugar, buscai a Deus. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Precisamos ser ricos diante de Deus, juntar tesouros no céu. Um copo de água que a gente dá com amor, tem a sua paga, tem a sua recompensa. Deus vê tudo. Então vamos pedir para nós essa graça, que possamos administrar a nossa vida, a nossa família, o nosso dinheiro, sem esquecer o principal. Vai exigir um esforço nosso a cada dia, porque o mundo ensina tudo diferente. São Paulo vai dizer, fazei morrer em vós o que pertence à terra, impureza, imoralidade, cobiça, paixões desordenadas. Revesti-vos do homem novo que se renova em Cristo. Revesti-vos do homem novo que se renova em Cristo. Esse é o tesouro que Jesus está gritando para cada um de nós hoje. Vamos começar a juntar esse tesouro. Vamos voltar os nossos corações para as coisas do alto, onde está Deus, revestido de toda a força e de todo o poder. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, é de Deus. Então vamos administrar tudo que nós temos, tudo que nós somos, sem esquecer Deus, sem esquecer o principal. Feche um pouquinho os seus olhos agora, reflita um pouquinho, enquanto nós cantamos, qual é a prioridade da minha vida?
Ultimamente eu tenho corrido atrás do quê? O que é mais importante para mim hoje? Quem realmente eu estou amando? O que eu quero para a minha vida e para o meu futuro?